Por exemplo, o corte que rolou do podcast do BahiaCast, que eu fiquei, Corte de milhões. quando você comentou que eu tinha feito exatamente sem precisar de media training, foi tipo... Ah, sim. Aí eu fiquei assim, caralho, eu acho realmente que o que eu aprendi em jornalismo entrou. Porque eu não pensei, vou fazer isso assim. Ele só se comunicou da forma... Exatamente. Você só existiu. Eu só existi. Então, amor, e você tá fazendo uma pergunta que não tem nada a ver E eu precisei com o de um tema que eu tempo. tô trazendo. Exatamente. Mas eu quero falar do que eu estou falando, então eu vou contornar a sua pergunta, respondê-la e depois falar o que eu quero. E o E louco... falar na sua cara que o negócio é de tirar o fôlego. Que o babado é outro. E o lance foi muito eu precisei respirar para aquele momento ali, para conseguir fazer tudo isso sem pensar que eu tava fazendo um lance teórico, porque não era sobre isso, nem passou na minha cabeça a teoria, mas passou pela minha cabeça não me queimar. Porque, assim, aquela pergunta poderia me queimar. Real, assim. É, porque a pergunta era sobre... Prostituição. Algo bem porque... sensível E eu tenho não tem um nada a posicionamento, ver. por exemplo, eu tenho um posicionamento que é divergente do que a esquerda liberal fala hoje, sabe? Que tá tudo bem. Eu sei que o meu posicionamento é um posicionamento divergente. Então, se eu levasse ele ali, mínima, sabe? Tipo, eu só penso isso sobre prostituição. Não ia ser inteligente, sabe? Uma menina branca, quem quer falar? Tá falando Quem é ela, velho? Nunca se prostituiu na vida pra falar. Tá falando de teoria, mas cadê a prática? Não, tipo, verdade. a vida é outra. Eu entendo tudo isso, tá ligado? Eu entendo mesmo. Então, assim, não ia ser inteligente. Porque Mas a pensar questão tudo da isso, não Pensar tudo na isso. hora. E eu tive momentos, eu tive segundos pra pensar, porque o que eu pensei foi, ele falou casa de tolerância, eu sei o que ele quer dizer, mas eu não tenho certeza se é exatamente isso que eu tô falando. Nossa, ele Vou usou perguntar. esse termo que foi Foi. ridículo. Casa de tolerância. Isso, acho que, sei lá, meus avós usavam esse termo, Eu não, sei. e eu fiquei na dúvida, assim, por conta da pergunta inteira, eu entendi o que ele tava querendo falar, e aí eu olhei assim e falei, o que é uma casa de tolerância? E ainda dá pra ver que eu dou uma revirada de olho assim, tipo, respira, garota, que vai dar Mas tudo peraí, certo. o que é uma casa de tolerância? Aí ele demora um tempo pra responder e eu fico. E Que a galera você devolve... isso é uma boa também, viu? Artistas, peguem. Quando você tiver uma saia justa, você devolve a pergunta. Aí você desconcerta o jornalista. Eu não Exatamente. entendi. E aí Qual foi a sua pergunta foi esse mesmo? tipo de conhecimento de uma jornalista que já, inclusive, recebeu esse encurralo de entrevistado, de eles me devolverem a pergunta, que eu falei, esse é meu recurso, sabe? Eu vou devolver pra poder entender o que eu tô... Pra pensar. Pra poder pensar no melhor caminho, porque na mesma hora minha cabeça já fez o link da prostituição na monogamia, só que, como que eu vou explicar pra todo mundo costurar? sem todo mundo falar essa menina maluca? Viajou aí, grandão. Porque assim, se eu virasse e falasse assim, o que é prostituição é a monogamia, tipo, Ai, todo mundo ia essa falar, doida. maluca, bitolada, viajou. grandão. Mas aí, né, eu tinha que fazer a pessoa entender o que eu tava querendo dizer. Primeiro dizer pra ela, essa sua pergunta não tem nada a ver com o que eu tô falando. Sem dizer isso, né? Porque ainda tem isso. Sem ser indelicada. Sem ser indelicada. Eu praticamente peço desculpa pro Total, cara. porque ele traz ali uma pergunta, tipo, sobre prostituição quando você tá falando de não monogamia. Então, E que aí- associação, né? É o que você fala. E que aí associação uma coisa é é, essa? as pessoas associam muito, né, não monogamia à putaria. E aqui a gente não tem nada contra a putaria. Nada. Absolutamente nada contra a putaria. Não é mesmo, Kevin? Não. Nada, a gente, Nada contra. a gente putaria. ama, inclusive, Ama. escrever, cantar e dançar E juntos. fazer, porque a gente E fazer. canta o que a gente vive. A gente É vive nossa arte, né? Isso mesmo, exatamente. Kevin? Essa arte da putaria. Eu acho que é isso. Então, o que acontece? Só que não é sobre a não monogamia. Um papo é um papo, outro papo é um papo, que pode acontecer, né, na não monogamia Muito, e na monogamia também. E eu sempre falo isso, Joyce. Eu amo falar de putaria, eu amo falar de sexo, eu falo de sexo sem tabu nenhum. Eu só não consigo entender por que quando eu tô falando de amor, eu sou colocada pra falar de sexo. Me chama pra falar de sexo, vamos lá. Eu tenho várias experiências babadeiras pra contar.